Cada irmão que está aqui, Senhor, cada irmão da liderança também, Senhor. Pai, que possamos aprender a tua palavra e também, assim que aprendemos, colocarmos em prática para o bem-estar da nossa vida espiritual, Senhor, e para que possamos ver o resultado que aprendemos em prática. Abençoa, Senhor, a rápida reunião que está aqui em seguida, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje nós estamos para estudar o capítulo de número 13. E nada mais é, o centro do capítulo é falando sobre o semeador. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa que vocês não sabem. Vocês entendem o que é semeador? Muito bem, semeador vocês entendem. E aí o foco desse capítulo é falando em semeadura. Então nós vamos estudar um pouco sobre isto. Aí você vai ver que o Evangelho de Marcos fala isso no capítulo 4, o Evangelho de Lucas fala isso no capítulo 8. Se eu dar uma acelerada no processo, porque como os irmãos tratam, hoje nós vamos ter uma reunião, aí o estudo será mais compacto. Eu não vi no grupo não, foi? Aí o versículo 1 diz: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia e entrou ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou em um barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Versículo 3. Jesus usou parábolas. Quem sabe dizer o que é parábolas? Dica, o que mais se fala na salinha? Parábolas. O que é parábolas? Sim. Parábolas são pequenas histórias que ilustram aquilo que Jesus queria dizer. Comparação. Muito bem, irmão. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu a semear. 4. Quando o homem estava espalhando a semente, algumas caíram à beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Versículo 6. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinha raízes. 7. Outra semente caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Mas as sementes que caíam na terra boa produziam na base de 100, 60 e 30 grãos por um. Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam, porque Jesus usava parábolas. Interessante, né? E no versículo 9, Jesus disse: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. E o ouvido serve para outra coisa, acho. Jesus disse: se você tem ouvido para ouvir, ouçam. Certamente, será que era porque tinha algum surdo lá mesmo? Ou seja, esse é o termo. Muito bem. Porque tinha muitas pessoas que estavam lá onde Jesus estava. Aí, não está fazendo verdade. Eu falei que é um brinco caprichado na orelha. Olha, vamos lá. Porque tinha muitas pessoas, irmãos, que seguiam Jesus, porque Jesus oferecia o quê? Onde Jesus estava, tinha o quê? Comida. Onde Jesus estava, tinha o quê? Pão. Onde Jesus estava, tinha o quê? Água. Onde Jesus estava, tinha o quê? Cura. Tinha cego vendo, paralítico andando, tinha tudo. Aí Jesus disse: se vocês têm ouvido para ouvir, escutem, entendam, pratiquem o que eu estou falando. Não venham só para onde eu estou, atrás de bênçãos que eu ofereço, através de comida que eu multiplico, através de alguma coisa que eu dou. Não venha atrás disso, venha para ouvir e entender. Não use só o ouvido para entrar por aqui e sair por aqui. Foi isso que Jesus estava dizendo. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouça. Aí o versículo, daí eu já pulei para o 18. Versículo 18 diz: então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Versículo 19. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como sementes que foram semeadas à beira do caminho. O maligno vem
tira o que foi semeado do coração delas. Ou seja, Jesus comparou o coração das pessoas à terra. Ele disse que a palavra, quando chega no coração de algumas pessoas, a palavra até entra. A palavra até faz algum efeito. Mas, todavia, porém, no entanto, as pessoas ouvem a mensagem do reino, mas não entendem. São como sementes que foram lançadas à beira do caminho. É aquelas pessoas que a gente diz: irmão, o senhor entendeu o que foi pregado? Aham. O senhor quer aceitar Jesus? Aham. Ô, rapaz, amém, fulano está aceitando Jesus. Aí, fulano vem e aceita Jesus. Aí, no outro dia, ele passa ali, alguém pergunta: estou sabendo que o senhor foi crente ontem? E foi. Nem estou lembrado, né? Foi mesmo, foi. Mas o senhor sabe o que o senhor fez? O senhor aceitou Jesus. Até entendeu na hora a palavra. Até quis, mas entrou por aqui e saiu aqui. São essas pessoas que a semente é jogada na beira do caminho. Não tem profundidade a mensagem. Não entende a mensagem. A minha mãe contou uma história que quando o pai dela foi aceitar Jesus, ela tinha por volta dos seus 14, 15 anos, o pai dela foi aceitar Jesus. Aí no outro dia perguntaram a ele: ô, seu Luiz, o senhor foi crente? Ele disse: rapaz, me levaram lá para frente e eu fui. Não sei se eu fui crente, não. Depois de muitos anos andando na igreja, foi que ele foi entender que ele tinha aceitado Jesus. Essas pessoas são assim: a palavra entra, mas é como semente lançada na beira do caminho. Semente lançada na beira do caminho, o pardal vem e come. E Jesus disse que tem pessoas que ouvem a palavra e agem assim. A palavra é comparada à semente. E a terra aqui é comparada a quem? Hein, amor? A terra é o coração. A terra é o coração. E a palavra é a semente. A semente é a palavra e a terra é o coração. Vocês estão entendendo ou está difícil? Aí, versículo 21. Para 22. Outras pessoas são, 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. É ouvinte, né? Não, foi ouvinte, ficou 19. É ouvinte. As sementes foram semeadas onde havia muitas pedras. São as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Mas dura pouco tempo, porque não tem raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a fé. Vocês conhecem pessoas assim? Jesus comparou esse tipo de pessoa como a semente lançada entre espinhos. Não, pedras. Isso mesmo. Entre pedras. A semente lançada entre pedras é aquele tipo de pessoa que automaticamente, assim que ouve, aceita Jesus. É por isso que, claro, quem é que não fica feliz quando alguém aceita Jesus? Eu mesmo fico absurdamente feliz. Mas é mais provável aquelas pessoas que vêm ao culto uma vez, e normalmente a gente pergunta se quer aceitar Jesus, a pessoa diz não. Ela vem a segunda vez. Você quer aceitar Jesus? A pessoa diz agora não. Ela vem a terceira vez. Você quer aceitar Jesus? Ainda não. Vem a quinta, vem a sexta, vem a sétima. Na oitava vez você pergunta: você quer aceitar Jesus? Ela diz que é. É muito mais provável que essas pessoas que vêm e aceitam, durem na igreja, do que aquelas que, na primeira vez que o escutam, aceitam. É muito mais provável que aquelas que vêm 5, 6, 7, 8, 10 cultos, quando aceitarem, fiquem na igreja, do que aquelas que, no primeiro culto, não estou dizendo que aquelas que aceitam no primeiro culto não ficam na igreja, ficam. Mas é muito mais provável que aquelas que escutam 1, 2, 3, 4, 5 vezes e aceitam, fiquem na igreja, do que aquelas que aceitam no primeiro culto. Vocês estão entendendo? Claro que aquelas que aceitam Jesus no primeiro culto, é muito provável que fiquem. Mas aquelas que demoram a aceitar, é porque eles vão ouvindo, vão entendendo, vão perguntando.
vão aceitando. E quando eles decidem para valer. Essas pessoas, provavelmente, elas vão durar mais tempo ou dificilmente vão sair da igreja. Por quê? Porque quando eles aceitam já valer. Quando a gente começou aqui, vocês lembram, que tinha bastante gente, né? E a gente fica muito feliz. Muito feliz. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é como uma peneira. Eu não lembro o que era que a minha avó peneirava. Não lembro se era milho, não lembro se era feijão, eu lembro que ela peneirava alguma coisa. Uma quantidade estava antes de peneirar. Outra quantidade fica depois de peneirar. Então a gente não se empolga tanto na igreja cheia. Já dizia um certo pastor, é melhor você ter 20 que queira do que 80 que só estão na igreja. É melhor ter 20 com compromisso do que 80 que só estão ali. Quem é que vai ter hoje? Vai ter seja bascarrado. Quem vai ter hoje? É Figueiredo com bolo. Eu já disse para algumas pessoas aqui, me apareça também quando não tem nada para oferecer. Não, eu venho. E o brasileiro tem um defeito nada. Quando você perguntar a alguém assim, fulano, vai ter um culto lá em casa, quando? Dia 15, eu vou fazer de tudo para ir. Pode ter certeza que ele não vai. Se ele disser assim, rapaz, eu não sei se vai ser possível mesmo. Mas se der, eu vou. Mas quando ele fala assim, há uma possibilidade boa dele ir. Mas quando ele disser, eu vou fazer de tudo para ir, nem conta que não vai. É um defeito de fábrica do brasileiro. Aí o versículo 22 diz assim: outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem e fazem o quê? Mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem e as pessoas não produzem frutos. O que Jesus quis dizer com isso? Tem pessoas que chegam na igreja exatamente assim. Elas aceitam Jesus e têm a impressão de que não vão ter mais luta, de que não vão ter mais problemas, que se tiver enfermidade, automaticamente serão curados. Na verdade, nem toda vez funciona assim. Hoje, a gente estava conversando e usando o exemplo da Josefa Maria. Vocês lembram da Josefa Maria, quando chegou aqui, ela andava muito alto. Lembra? Estava de cadeira de roda, foi? Eu nem lembro de cadeira de roda. Eita, foi mesmo, lembrei agora. Agora, você lembra de uma coisa? Já pensou, se no primeiro mês que ela estivesse frequentando a igreja, ela dissesse, rapaz, eu pensei que se eu entrasse na igreja, eu ia pular dessa cadeira de roda no primeiro dia de culto, que eu aceitasse Jesus. Não fiquei curada não, vou mais não. Jesus tinha feito o milagre na vida dela? Tinha não. Mas ela continuou frequentando, continuou ouvindo. Hoje, a Josefa disse que ela está andando mais ligeiro do que ela. Entendeu? Deus fez um processo na vida dela que quem olha para a Josefa de 2 anos atrás e a da agora, não diz que é dela. Então, agora, Deus faz. Agora, às vezes acontece que eu não fazer. Ô, gente, se eu quero tanto andar, mas cadê a perna aqui? Estou com 2 anos aqui e não andei ainda, vou deixar Jesus. Tem gente que age assim, trabalha com Jesus por troca. Eu vou para Jesus, mas se ele fizer isso aqui na minha vida, se ele não quiser também, não quer. Jesus não trabalha por troca. Aí tem pessoas, o próprio Jesus disse, que até ouvem a palavra, mas as preocupações da vida, o sofrimento, as perseguições, aparecem e ele diz, esse negócio de ser crente
caminha por aqui. Dá não. Sabe por quê? Porque quando eu não era crente, eu tinha esse problema. Quando eu não era crente, eu não discutia com a minha família. E depois que eu fui crente, a minha família só discutindo comigo. E agora, esse negócio de ser crente dá para mim não. Mas cada um, irmão, sumiu. O que foi? Não, porque a família dele ligou ele disse que esse negócio de ser crente não foi tudo não. Ou seja, ele até ouviu, ele até creu, ele até aceitou, mas não aguentou a pressão lá de fora. Porque, irmão, quando você aceita Jesus, você vira uma lanterna na escuridão. Eu quero ver você acender uma lanterna aqui com essa luz toda apagada, para ver se os besourinhos da rua, tudinho não vem para aqui, acima da lanterna. Você vira uma lanterna na escuridão. Todo mundo vê o que você faz, todo mundo vê o que você fala, todo mundo vê onde você vai, todo mundo vê de onde você chega, todo mundo vê com quem você conversa, todo mundo vê, diz até o que você não disse, fala até o que você não falou. Você vira, aí, às vezes a pessoa aceita Jesus, não está confirmado por isso, nunca passou por isso, é uma pressão muito grande, e quem paga a conta, Jesus, ele é Jesus, não? É assim ou não é, irmão? Mas é desse jeito. Aí, esses cultos de hoje servem para isso, para a gente entender a Bíblia de forma mais devagar. É assim ou não é, José Pedro? Tua família tem criticou ou não? Amém. Né? Já passou por isso, irmã? Talvez manga, né, para a pessoa. Não, rapaz. Ih, José, não está parecendo uma velha com aquela roupa. Mas não falaram? Não falaram, não? Ainda não, não falaram. Ainda não, né? Mas algum negocinho para falar. E Não fica pagando, fica dizendo que a pessoa pagar dinheiro para o pastor. não, vem para uma cação, vem para nada, não sabe o que quer vir mesmo. Antigamente, agora não, mas antigamente, vocês não alcançaram essa época não, de crente aqui eu sou o mais velho de tudinho. Sou mais velho de crente até que a minha esposa. Antigamente, crente era chamado de bode. Quando o crente passava, o povo dizia, agora pense, a pessoa com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, e o povo no meio da rua, tudinho. Já vai boda. Agora interessante, por que não fala de uma boda? Hein? Não fala de uma boda. Fala normal, por que o povo diz isso? Então, por que o povo chama de bode, eu não sei. Agora quem chamava de bode, chamava. Hoje, os crentes não passam perseguição. Pastor, a senhora falar em bode. Tem uma igreja com budismo, Tem que? budismo. Budismo? Sim. Tem. Não, não é uma igreja. É um grupo social. É um grupo, é uma religião. É uma religião japonesa. Eu já fui em Maceió. Budismo. Tem uns caminhões que tem. Parece um cururu, um boneco sentado no para-choque do caminhão. Você vê muito os caminhões de fora ali. Tem uma irmã da Marina em Maceió, mas ela Muita não gente dá. também que tem ele em casa. Muita gente que Em casa. É botado em casa, mas ele tem que ficar com a bunda lá para fora. Na Jatiuca. O irmão da Marina morava Eles lá. são uns bonecos assentados Aí eu no chão. tenho cuidar. Aí quando eu cheguei lá e vizinha a casa dele, tinha uma mulher que o filho dele, ela não era não. Ela era casal com a mãe dele, mas o filho dela era. Aí quando a gente entra na casa, foi, eu veio, foi. Aí quando a gente ia lá, ela ficava matando, assim, tem um negócio assim, que não era todo. Quer ver o pau quebrar? Sim, ele era tora, e ela disse que ele era cheio, não sei de que. Quer ver o pau quebrar? Se você pegar aquele budo e botar ele de frente. Ixi. Ninguém disse não, naquele negócio. Aí eles fazem uma zoada da beleza. Botaram em frente. Se botar de frente, ele dá de costa para costa. Se botar de frente, pega a mão de Deus, vem para lá. Porque senão atrai maldição do juiz. Aí eu disse, aqueles bolinhos ali de Satanás. Aqueles bolinhos de Satanás. Eu acho que não é nada. Não. Eu acho que não é nada. Irmã Ana, lê o próximo versículo. Dizer que é para dar riqueza. Mas aqueles que você que o povo pegava e botava na parede, era para chamar de erro. É esse aqui, ó. Esse também é assim mesmo. Mas esse pessoa Tem que tem botar, tem que pegar eles, colocar numa mesa, com a bunda para a porta, e botar um bocado de pratinha ali, encostar dele e deixar lá. Eu acho que brincar na casa do mito, na primeira, ainda tem, mas era um povo que tinha essa lei mesmo, eles faziam, não sei o que era. Tem uma
Isso. O budismo é uma religião. Isso. Sim, é uma religião. E aí, só que tinha só os sacramentos que o povo pega. Tudo bem, tá do lado. Pode ler, pastor. Pode. E as sementes que foram semeadas em terras boas são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Uma 100, uma 100, outra 60. E ainda outra 30 vezes mais do que foi semeado. Olha, Jesus faz aqui uma comparação interessante. Olha a diferença de quem ouve a palavra e entende. Jesus disse que quem ouve a palavra e entende e a semente dá resultados. A gente está pregando a palavra. A pessoa para e pensa, puxa, realmente eu preciso de Jesus. Eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso sair desse vício. Eu preciso pedir para Jesus limpar meu coração da inveja, da mentira, do olho grande. Eu preciso pedir para Jesus limpar meu coração disso, daquilo outro. Eu vou aceitar Jesus e nunca mais eu vou sair da igreja. Essas pessoas são, aqui Jesus comparou as pessoas que a semente entra no coração e faz o efeito correto. Uns, a semente entra, os espinhos sufocam. Outros, a semente entra, mas tem pouca terra, aí a planta fica sem raiz e logo morre. Outros, a semente entra e faz o efeito. Aí a pergunta desse texto que não quer calar é: o problema na visão de vocês, segundo a história que Jesus está contando, está na qualidade da semente ou na qualidade da terra? Na qualidade da terra. Pois é, você hoje está aqui, tá, viu? Aí, exatamente, a terra aí é o coração do homem, da mulher. A terra é o coração. O problema não está na qualidade da semente. E a semente é o que, mano? A semente é a palavra. A terra é o coração. E o problema não está na palavra, está na terra, está no coração. Então, quando a palavra vem e é bem recebida, o coração está aberto para receber, aí a palavra, que é a semente, faz um efeito no coração, que é a terra, proveitoso. Aí Jesus diz, aí a semente produz 30, 60 e 90. Ou seja, uma semente só caindo em boa terra produz 30, 60 ou 90 frutos. Quem já pensou? O que Jesus quis dizer com isso? Semente lançada em terra que está com terra, que é o coração, pronto para receber a semente. Caramba, eu preciso de Jesus. Não dá para viver sem Jesus mais. Eu preciso, eu não sei porque eu não fiz isso antes. Essa palavra tocou no meu coração. Eu quero Jesus para nunca mais sair da presença de Deus. A melhor coisa está no carro do Pai. A paz, que alegria nos vir daqui, que paz, que prazer. Quem quer aceitar Jesus? Eu vou aceitar Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Aí a pessoa vai daí assim. Aí, pouco tempo depois, você encontra aquela pessoa, ela mudou. Você não consegue explicar, mas você sabe dizer que ela mudou de aparência. A mulher, não sei o que foi que fizesse, mas está diferente. Tu não está como tu era, não. Mas que houve, hein? Não, mudei não. Estou com o mesmo peso, com a mesma cara, estou do mesmo jeito. Ah, não. Você está com alguma coisa diferente que eu não sei dizer o que é. Mas tá. Por quê? Não sei, não. Você agora entrou na religião do frente, foi. Aceitei Jesus. Ah, foi por isso. Ah, você agora é crente. Acontece isso? Pois não acontece. Não disseram não, minha mãe fez para você. Você está diferente. O que é que houve? Mudou o óculos, mudou a roupa, está mais magra, está mais gorda. O que é que houve? Não, não mudei nada. Disseram? Disseram. Porque quando o crente de bom, quando a pessoa de bom coração recebe a palavra, não tem como a palavra não mudar você se você não quiser. A não ser que você não queira. Se você quiser, a palavra lhe muda. Se você quiser, a palavra lhe modifica. Se você quiser, a palavra lhe transforma. Se você quiser, a palavra lhe faz uma outra pessoa no mesmo corpo. O poder que a palavra, só a palavra tem. Aí, quando alguém escuta a palavra, dá crédito, entrega o coração, é considerado boa terra. E essa boa terra produz uma semente só,
30, 60, 90, Não sei. 100. 30, 60, 100 frutos em uma semente. Aí você vai perceber no versículo 24, Jesus contou as parábolas e disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas em sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. E as espigas e os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas, mas suas terras, de onde será que veio o joio? Foi algum inimigo que fez isto? Respondeu ele. E eles perguntaram: Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arrancai primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito a semente de mostarda. Qual a comparação que Jesus fez aqui? Jesus ilustrou a seguinte situação: no período de plantação, a terra estava preparada e lançaram o trigo. Eu acho que vocês nunca viram o joio, né? Nunca viram o joio, não viram? Eu já vi em desenho. Já vi, desenho. Qual a diferença do trigo para o joio, Everson? Sei não. É simples. Joio, ele tem uma característica parecida com o trigo. A semente é do mesmo tamanho. A forma de plantar é parecida. Até as características são parecidas. O joio com o trigo, com uma ligeira diferença. Porém, no entanto, se você pegar o joio, se você pegar o trigo e fizer assim e olhar na mão, vai aparecer sementes. Se você pegar o joio e fizer assim, se você pegar o trigo e fizer assim, se pegar uma mão na outra, pegar a folha do trigo e fizer assim, se pegar uma mão do outro, você vai ver sementes. Todavia, porém, se você fizer a mesma coisa no joio, o que é que você vai ter? No joio, Sim, ele se farela todo. só tem palha. No joio só tem palha. No trigo tem sementes. No joio só tem palha. Porque, nesse exemplo que Jesus deu aqui, quando os empregados disseram: olha, semearam joio no meio do trigo. E agora, vamos arrancar o joio? Aí o patrão disse: não arranque, não, deixe crescer. Porque depois que ele crescer, vocês arrancam o joio, tocam fogo e depois colhem o trigo. Por quê? Porque o joio não tem raiz. Então o que é que o joio faz para crescer junto com o trigo? Ele se entrelaça na raiz do trigo. Na terra, a raiz do joio com o trigo faz isso aqui, dentro da terra. Então, se a pessoa arrancar o trigo, arrancar o joio, automaticamente vai arrancar o trigo. Por isso que o dono da terra disse: espere crescer. Quando estiver na época de arrancar, vocês arrancam o joio, tocam fogo e colhem o trigo. Por que não arrancar antes? Porque a raiz do trigo, a raiz do joio, como o joio não tem raiz, ele se agarra no trigo. Se arrancar o joio na hora errada, vai danificar também o trigo. Por isso que Jesus deixou esse exemplo, dizendo que o proprietário da terra tem que só arrancar o joio na hora que você arrancar o trigo. Trazendo para o nosso dia de hoje. Quem são os trigos hoje do Zé Gama? Não. No mundo espiritual, o trigo somos nós. Quem são os joios? O trigo somos nós. E eu costumo dizer que tem dois tipos de joio, irmão Cícero. Tem o
joio visível, que é aquela pessoa que a gente sabe que não é crente, sabe que só vem na igreja por interesse, quando tem festa, no aniversário, quando tem seja base. Esse tipo de joio. E tem aquele joio, qual outro tipo de joio que tem, irmão Cícero? Aqueles que vão dentro da igreja. Parece com crente. Mas não sei. Vocês sabiam que tem esse tipo de joio? Às vezes a gente vai ouvir, rapaz, sabe o que é esse desviou? Não, fulano, rapaz, com 15 anos de igreja, a gente não sabe, porque a gente não vê o coração, mas Deus sabe, Deus vê. Aquele fulano talvez ficou 15 anos na igreja, mas ele nunca foi crente. Aí, às vezes, ele passa 50 anos na igreja, mas ele nunca é crente. Mas por que a gente não pode, mesmo saber de certas coisas, dizer, irmão, você não é crente não, você está aqui só disfarçando, pega aqui. Por que a gente não pode fazer isso? Porque tem pessoas que gostam daquele irmão, não vai entender, vai dizer, rapaz, ele bateu o grosso, expulsou o homem da igreja e vai acabar entristecendo outras pessoas. Mas quando Jesus vier buscar a igreja, ele é o dono da terra, ele é o dono da vinha, ele é o dono do trigo, aí ele sabe quem é o joio, quem é o trigo, quem é que vai subir, quem é que vai no fogo. Entendeu? Por isso que às vezes tem pessoas na igreja que às vezes a gente não sabe, às vezes a gente sabe, aconselha, ajuda, e a pessoa não consegue se libertar daquilo. E às vezes tem pessoas que olham para a pessoa e dizem, não, pastor, não estão nas providências controlando. Outros dizem, não, deixa o bichinho aí. E a gente tem que só ficar. Muitas vezes, em certas situações, a gente tem que ficar quieto, esperando o dono da vinha tomar as providências. Porque a gente não é dono de vinha. A gente é só funcionário do patrão. Entendeu? Está entendendo ou está difícil? Tá entendendo? Se vocês estão entendendo, eu vou fazer uma pergunta. Nós somos joio ou somos trigo? Nós somos trigo. José Maria, nós somos joio ou somos trigo? Muito bem, José Maria. O pastor tem outra qualidade, né? Que o joio tem. Diga. E o trigo não tem. É aquela de se dobrar? E o joio é rígido, né? É. Inflexível. Você O trigo ele é flexível. O joio não. O joio, se você dobrar, ele quebra. o trigo, quando está em período de colheita, quando ele está grande, aí ele deita. Ele fica envergado, deitadinho assim. O joio não, o joio é duro que nem um pau assim. O vento bate, o vento vem, o vento vai e ele é aqui. O trigo não, o trigo faz isso. É flexível. O joio é duro como um pau. São características do trigo e do joio. Versículo 30 aí. Jesus contou outra palavra, ele disse ao povo, o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos, e seus ramos o formam. Na época de Jesus, grão de mostarda era o menor grão da época de Jesus. Todavia, porém, no entanto, essa informação não pesquisei para ver se é verídica, mas eu já li, que um pé de mostarda cresce até 5 metros de altura, tem alguns que chegam até 6. Mesmo sendo um pequeno grão, ela tanto cresce para dentro da terra, quanto cresce muito para fora da terra. Mesmo sendo um grão minúsculo, pequeno. Jesus nos compara a sermos como um grão de mostarda, que tanto cresce para baixo, tanto cresce para cima. Crescer para baixo significa adquirir conhecimento, adquirir capacidades de entendimento da palavra. E crescer para cima significa ser exemplo, ser sombra
para as pessoas, ser referência para as pessoas. As pessoas olharem e dizerem, eu quero ser crente como a irmã Ana. Eu quero ser crente como o irmão Cícero. Eu quero ser crente como a José Preto, José Maria. Eu quero ser crente como a minha mãe Três. Isso, na linguagem que Jesus se referiu, é crescer para cima. É crescer e ser sombra. Se a gente plantar uma árvore aqui, e ela cresce, claro que quando der um sol quente, todo mundo vai querer estar debaixo, tomando uma águazinha fresca e usufruindo da sombra da árvore. Quando a árvore cresce para baixo, quando o crente cresce para baixo, significa adquirindo conhecimento da palavra, adquirindo espiritualidade, adquirindo fé, adquirindo amor. Quando o crente cresce para baixo, significa adquirindo intimidade com Deus. Quando o crente cresce para cima, dizem pastor que o crente tem que crescer como um rabo de cavalo. Cresce para baixo. Mas o crente também tem que crescer como água. Cresce para cima. A diferença, vocês estão entendendo a diferença de crescer para baixo e crescer para cima? Pastor, essa palavra que eu digo, vem fazer ninho nos seus ramos. Fermento. Fermento? Aí já é outra parábola. Ele sugere outra palavra. Não, foi o pastor leu. Foi o Senhor embora. Você não entendeu? Eu não entendi não. Eu vou chegar lá. Você não entendeu na hora de crescer para baixo e crescer para cima, né, José? Não, aí já é outra parábola. Você está lendo o 33, não é? Ele leu o 32. Você não entendeu crescer para baixo e Não, crescer para cima. ele leu 31. Pode ler? Ele leu até essa parte. Pode adquirir uma birra aqui, ó. Vem fazer ninho nos seus ramos. Aí o pastor disse outra palavra. O fermento vai continuar no 33, né? O fermento vai continuar no 33. Você não entendeu esse negócio de crescer para baixo e crescer para cima, né? Foi. Eu aceito Jesus hoje. Aí vamos criar uma linguagem. Se eu disser para você, José, eu quero muito, vou usar só uma comparação. Eu quero muito crescer para baixo. Eu estou dizendo o que para você? Eu vou adquirir conhecimento, eu vou me aprofundar. Eu vou meditar na palavra, eu vou me aprofundar na oração, eu vou buscar jejuar, eu vou buscar entender a Bíblia, eu vou buscar pesquisar. Isso é crescer para baixo. Entendeu? Crescer para cima é quando você se torna uma referência para a sua família, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua rua. Crescer para cima é que a pessoa diz, não, realmente aquela ali aceitou Jesus. Realmente para ser grande eu quero ser como ela. Realmente aquela ali mudou isso, mudou aquilo, mudou aquilo, mudou aquilo. Isso é crescer para cima. Tem crente que cresce muito para cima e pouco para baixo. Mas todo crente que cresce muito para baixo, automaticamente vai crescer para baixo. Se você consegue adquirir, tem gente que é rápido, tem gente que é mais devagar. Se você consegue adquirir conhecimento da palavra, você cresce para baixo e cresce para cima. Mas quando você cresce para baixo, você ganha alicerce. Pode vir alguém, eu escuto muito, aqui tem algumas pessoas que são só algumas, algumas pessoas que ligam para mim dizendo assim, rapaz, fulano veio na minha porta questionar isso. E aí, pastor? Meu querido, minha querida, a Bíblia não se discute. Porque a Bíblia não se discute. A gente discute política, a gente discute economia, a gente discute jogo de futebol, quem jogou mal, quem jogou. A Bíblia não se discute. A Bíblia se estuda. Se o fulano acredita diferente do que eu creio, eu não vou estar batendo de frente com ele, porque ele acha assim, porque ele acha assim. Já me chamaram umas 10 vezes para sentar com aquele Zé daqui, para debater a Bíblia. Bíblia não se debate. Bíblia não se debate. Bíblia não é briga política. Ah, vai ganhar o prefeito tal, o vereador tal. Não, Bíblia se estuda. Bíblia se estuda. Eu não vou sentar nunca para discutir com ninguém Bíblia. Bíblia se discute. Bíblia se estuda. Você quer estudar a Bíblia? Vamos estudar. A gente sempre vai estudar a Bíblia. Você tem dúvida na Bíblia? Vamos. Mas você está com uma pessoa que diz, não, vocês estão errados, porque vocês não guardam o sábado. A gente está certo, porque a gente guarda o sábado. Eu vou ganhar o quê com isso? Bíblia não se discute, Bíblia se estuda. Aqui vai com o número. Não tem nenhum problema. Então, esqueci o que eu estava dizendo agora, né? Sim. Aí, o crente que quer crescer para baixo, José Fapeiro, estuda a Bíblia, adquire conhecimento e vai criando raiz. Uma planta, quanto mais raiz tem, mais difícil de arrancar é. Não é? Entende? E quanto mais tem conhecimento, mais dificilmente alguém vai tirar ele da igreja, vai?
mais o crente tem conhecimento, mais dificilmente alguém vai tirar ele da igreja, é ou não é? Eu conheci dois casais na mesma igreja. Uma, quando se converteu, aí se tornou aquela crente de verdade mesmo. Todo tipo de oração ela estava, todo culto ela estava. Eu não perguntasse a ela se ela queria cantar ou se ela queria ler um versículo, não, porque toda vez ela queria. Toda vez ela estava disposta. Toda vez ela estava se envolvendo. Qualquer coisa que fizesse na igreja, ela estava de pé. Envolvida cantando. Chegou uma hora que o esposo chegou para ela e disse, ela de tanto convidar ele para vir para a igreja, ele se abusou e disse, vou eu à igreja. Ela disse, eu não deixo meu Jesus por nada. Ele só ameaçou e não foi embora. Quando ele viu que ela não saía da igreja por nada, ele só ameaçou de ir embora, mas não foi. Uma cunhada dela, o marido disse, foi eu à igreja. A mulher automaticamente deixou a igreja. Aí quando ela deixou a igreja, ela antes de aceitar Jesus nem bebia. Quando deixou a igreja, o marido, não sei qual foi que fez, ela hoje é uma viciada em álcool. Uma disse que não deixava Jesus por nada, e o marido não foi embora. Disse que ia, mas não foi. A outra, o marido ameaçou ir, e ela disse, não, é Jesus. Deixou Jesus e estava viciado no álcool junto com ele. Quem era que estava mais alicerçado na palavra? Foi a que disse que não deixava Jesus por nada e ficou? Ou aquele, quando o marido ameaçou deixar ela deixou Jesus? Quem estava mais alicerçado na igreja? Aquele seguiu Jesus. Quando o crente aceita Jesus, que adquire conhecimento, ele cria raiz. Então ninguém arranca ele dali. Porque Jesus é a base dele, é o alicerce dele, é tudo para ele. Então acontece o que acontecer, ninguém tira ele dali. Agora, quando o crente não tem raiz, ele pode até crescer muito. Como vai crescer muito, irmã? Mas você viu, fulano chegou agora na igreja, mas está cantando, que é uma bênção. Fulano chegou agora na igreja, mas sabe orar, que é uma coisa linda. Fulano chegou agora na igreja. Cadê fulano? Ih, rapaz, a mulher dele ameaçou deixar ele, ou ele fui a ela, ou a igreja, ele deixou ele. É crente que até cresce para cima, mas não tem. Aí acaba, com o primeiro vendaval, vai embora. Está difícil entender? Está não, né? Eu estou gostando que quando vocês veem que está fácil para entender, isso é sinal que logo vocês vão para outro lugar. Aí, entendam bem. Paramos no 30 aí. No verso, ninguém pode estar no lugar. Vai no 30 aí. Agora 33. 33. Mano, lê aí. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega depois da farinha até que ele se espalha por toda a massa. O uso da parábola. Isso. O que significa a parábola do fermento? Dê uma explicação aí sobre a parábola que Jesus usou aqui no versículo 33. Você está falando o quê? Com você. Porque o reino dos céus é como o fermento que a gente coloca num bolo, por exemplo. Ele cresce, né? Então, assim, nós temos que crescer, tanto em quantidade como em qualidade. Principalmente, eu costumo dizer que em qualidade. Deus está preocupado com... Deus quer quantidade, claro, Ele quer quantidade. Mas, quantidade com qualidade é bem melhor, né? E o fermento do fariseu, ele crescia sem qualidade. Ele se inchava. Ele tinha uma aparência de justo, de bom, né? De correto, mas Porque, irmãos, por trás nada. a Bíblia é muito profunda, não dá para a gente se aprofundar como a gente gostaria, o tempo não dá. Esse exemplo que a minha esposa deu é muito interessante.
os fariseus pareciam pessoas boas, mas não eram. Pareciam pessoas de qualidade, mas não eram. O bolo pode até estar ruim, mas se você botar um fermento dele e ele inchar bem, não fica bonito, não fica? Mas você não sabe o gosto. Olha, rapaz, que bolo lindo, né? Que coisa bonita. Às vezes não está nem cheirando, mas o fermento, pouquinho fermento, fez o bolo inchar e ficar bonito. Tem pessoas que são assim. E a aparência, impecável. Mas o coração, um lixo. Jesus fez essa comparação aqui, baseado nesse exemplo que eu estou dando, mas também tem outra comparação do outro lado do fermento. Qual a outra comparação sobre o fermento? Precisa-se de muito fermento para fazer a diferença numa massa? Ou pouco fermento já faz a diferença? Um pouquinho, né? Se botar muito, é muito provável do bolo não dar na forma, né? Não é assim? Desanda. Não é verdade? Agora, aí você olha assim para sair de casa, vê quantas famílias aqui, 70, né? 200? 200 famílias tem não. Era 180 quadrinhos com essa idade. Quanto? Aí de lá pra cá já podia já crescer. Vamos botar aqui Você está 180. falando de pessoas, né? Você está falando a quantidade de pessoas, né? Mas ele está falando de família, de casas. Manda nota, 180. 180. É mais ou menos desse. Vou botar 180 famílias aqui. Você é o fermento. Aí tem gente que olha assim e diz, não, para ganhar 7 casas para Jesus, a gente precisa de no mínimo 50 crentes. Para ganhar 7 casas para Jesus, no mínimo 50 crentes. Aí Jesus diz aqui que não. Que a gente é como fermento. Um pouquinho só faz toda a diferença. 1 crente, 2 crentes, 5 crentes, 10 crentes que tem aqui, pode fazer toda a diferença no lugar. Não, é porque a gente, pastor, é só eu. É difícil, meu. Você é fermento. Onde você chegar, você pode fazer a diferença. Com um fermento faz a diferença numa massa de bolo. Bem pouquinho fermento faz a diferença numa massa de bolo. 1 crente, 2 crentes, 10 crentes pode fazer a diferença. Um local que tem 180 famílias. É difícil de crer, né? Mas aí Jesus que diz, 30 aí, 4. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas para falar com esse povo. E explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. E os discípulos chegaram perto e perguntaram, conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu, quem semeia a semente, as sementes boas é o filho do homem. O terreno é o mundo. E as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. O joio é as que pertencem ao maligno. Veja como a Bíblia é interessante. Em uma parte da palavra, lá no começo do nosso estudo, a Bíblia diz que o joio, a semente era a palavra. E o coração era a terra. Alguém falou terra, eu não vi quem é. Foi por noite? Muito bem, está uma boa memória. No começo do estudo, e parece que no 22, a terra era o coração e a semente era a palavra. Mas a Bíblia é tão fantástica que aqui no 38 ele diz que a semente é quem? A semente é quem? O filho do homem. Não, a semente não é o filho do homem, não. O terreno é o mundo. E as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. Quem são essas pessoas hoje aqui em Sete Casas? Nós somos sementes. Aí a pergunta ele não quer calar e você não pode me responder. Responda para você mesmo. Você é uma semente boa, que produz 30, 60 e 100? Claro que você é uma semente boa.
Agora, cabe a nós, antes de jogar a semente que somos nós na vida de alguém, para aceitar Jesus, trabalharmos naquela terra. Como assim, pastor? Eu já convidei tantos fulanos para vir para a igreja que ele nunca vem. Mas vocês vão lembrar sempre daquele exemplo que eu sempre digo do rapaz que foi derrubado do primeiro andar. De tanto insistir, o rapaz acabou ganhando o camarada para Jesus. Se você, como semente, regar a terra que você vai jogar, a palavra que é semente, e você que é semente, com certeza vai dar resultado. Porque se você jogar a semente numa terra que você regou, que você, como é que eu digo? Eu não conheço a linguagem de planteio. Quando alguém prepara a terra, como é que ele diz, irmão Cícero? Arou. Uma terra, a terma está correta. Se você jogar uma semente numa terra que você arou, numa terra que você adubou, numa terra que você emudeceu, numa terra que está bem preparada, tem como dar errado? Não. O grande problema é que a gente não joga semente. E quando joga de forma meio relaxada. Lá, vamos para a igreja, pai. Não é nada. Tá bom, tchau. Se dane, eu vou. Nós tínhamos um culto e eu fiz mais de 40 cultos desse. O culto era chamado Ovelha 100. Não sei se vocês já ouviram falar desse culto. E quando eu fazia esses cultos, a gente trabalhava da seguinte forma. Quem é taxista aqui? Uma igreja que tivesse assim, 100 crentes. Aí 10 irmãos levantavam a mão. Sou taxista. Pronto. Então, nós vamos fazer o culto da Ovelha 100, dia 23 de agosto. Dia 23 de agosto. Cada irmão que é taxista está responsável de trazer um taxista para o culto. Tá certo? Tá certo. Agora o senhor vai ter que começar convidando a partir da manhã. Tá bom? Tá bom. Quem é caminhoneiro aqui? Aí 5 irmãos levantavam a mão. Pronto. O senhor vai ficar responsável, cada um dos irmãos que são caminhoneiros, de trazer 5 caminhoneiros no dia 23 de agosto. Fechado. Agora tem que trazer. Fechado. Fechado. Quem é pedreiro aqui? 10 irmãos levantavam a mão. Os irmãos 10 que se levantaram a mão vai ficar responsável de cada um trazer um pedreiro para o culto do dia 23 de agosto. Fechado. Fechado. Quem é encanador aqui? 10 irmãos levantaram a mão. O irmão vai ficar responsável de trazer um encanador no dia 23 de agosto. Fechado. Fechado. A gente pegava 30 profissões já. Cada um trazia 10. No dia do culto 23, daqui para o culto 23, o irmão ficava responsável. E pelo menos 3 vezes na semana ligava a pessoa. Está lembrado, dia 23, né, pai? Toda, não falta não. Tá certo. Toda semana, 3 vezes na semana ele ligava. Está lembrado, dia 23, mas você imagina. Cada um trazia 10 encanadores, 10 taxistas, 10 caminhoneiros, 10. Cada um trazia um. A gente tinha lá na igreja, além dos prédios que já tinha, uma média de 100, tinha mais 150 pessoas convidadas. Quando a pessoa não vinha, a pessoa ia buscar ela em casa de carro. Se ela não viesse, mas manda pelo menos o seu filho aí. Então, já que eu não vou, meu filho vai. Naquele dia, no mínimo 50 pessoas aceitaram Jesus. E esses cultos foram um sucesso todas as vezes que a gente fez. A gente trazia banda, trazia cantor, trazia estrutura de som, fazia tudo e trazia essa turma de gente para a igreja. No mínimo 50 pessoas aceitavam Jesus. Agora, para isso, toda a igreja se movia. Teve um irmão, a gente fez um culto lá na Igreja Batista Bethesda, que ele teve que alugar uma Kombi para trazer os convidados que ele convidou, porque a gente pediu para ele trazer um, ele trouxe 12. Nesse dia, 15 pessoas aceitaram Jesus. Das 15, tem 10 lá até hoje. Por causa de um culto, por causa da mobilização de uma igreja. Então, um crente faz a diferença. Aí, eu sei que está passando na mente de vocês aí agora. Pastor, isso é lá na capital. Aqui é diferente. Se a gente orar, se a gente jejuar, se a gente clamar ao Senhor, se a gente fizer a nossa parte, pode ser onde for, dar algum resultado. Tenha certeza. Paramos aonde? 39, lê aí, amor, por favor. Eu estou com uma versão diferente, né? Você não está com a folhinha dessa, não? Não. Então, pronto.
O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Jesus estava simplesmente dizendo que qual será o dia da colheita e você, se todo mundo entendeu da leitura? Tempo do fim. Que tempo do fim será esse? O dia do julgamento final. E nós seremos avaliados pelas nossas práticas, pelas nossas ações, pelos nossos pecados cometidos e não arrependidos. Ainda bem que nós vamos ser julgados pelos pecados que nós não nos arrependemos. Ainda bem que este dia que foi lido aqui, você parou onde? Eu ia até o 43. Ainda bem que nós não seremos jogados, como diz o 42, na fornalha. Irmãos, se você parar para pensar, dizia um pastor, chamado Luciano Chubiá, que se você não for para o céu por temer ao Senhor, por amar o Senhor, você precisa ir pelo menos por medo. Rapaz, vocês têm noção do que é temperatura. Everson, vocês têm noção do que é temperatura. Pintura, quando você fala em pintura, lembra você do homem do povo sertanejo, porque vocês entendem o que é temperatura. Aí eu vejo vocês aqui e eu também, dizendo, rapaz, tá quente, viu? Negócio, olha, eu já vi gente dizendo aqui, eu acho que eu tomo 6 litros de água todo dia, porque o negócio está quente. E quando a gente vai olhar a temperatura, está quanto? 45, 44, 46. É ou não é? Tu imagina, quem não aceitou Jesus, o texto está dizendo aqui que os anjos vão pegar as pessoas que rejeitaram Jesus, que foram joio e não foram trigo, e vão jogar onde? No fogo. Aí imagina que coisa maravilhosa não vai ser. Aí tu pensa que vai se acabar, né? Aí a igreja católica prega uma mentira, rapaz. Diz que tem um fogo purgatório, que depois de um tempo, aí você sai do fogo purgatório e entra no céu. Sai do fogo, depois de sair do fogo, passa no rio de Jordão, chega do outro lado do rio, já está no Senhor, já espera. E é assim que diz, é. A desse detalhe do Rio Jordão, não sabia, não? Olha. Se fosse assim, era bom, né, irmãos? Porque vamos supor que eu pequei tanto. Vamos supor que eu pequei tanto. Vamos supor que eu pequei tanto que o meu pecado deu assim. Jesus castigou, você vai passar 25 anos queimando. Já é muito tempo. Já é muito tempo. São mais de 250 meses queimando. 250 meses. Imagine eu, dentro de um fogo, 250 meses. Vamos supor que o meu castigo foi 25 anos dentro do fogo. Mas 25 anos, ainda tem esperança, né? Daqui a 10 anos eu saio, daqui a 5 anos eu saio, daqui a 2 anos eu saio. Hoje eu vou muito dia dentro do fogo, amanhã eu vou embora. Ainda tem essa esperança, né? Ei, mano. Agora, imagina só o que a Bíblia realmente diz. O fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. José, quem for para o inferno, eu tenho certeza que eu vou ver tudo no céu. Quem for para o inferno, José Pedro, é a vida toda. A Bíblia diz que é a vida toda queimando lá, filho. A vida toda não, né? É sem fim, né? Não, quando eu digo a vida toda, é bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos lá tostando que nem churrasco, sem o fogo se acabar, e a gente não morre. Agora tu imagina, a gente reclama com 46 graus. Imagina a gente no fogo, filho. Queimando que nem churrasco sem ser queimado.
Eu já vi uma história assim, né? Quando ela vai contar já que se morreu uma mulher, aí 55 anos, né? Aí vem visitar o parente dele. Aí quando ele disse que você morreu, você não dizer que você foi. Aí disse que um morreu, aí quando o dia ele veio visitar o morreu. Aí quando eu achava que você estava, disse que a gente dançando. Olha que a gente dentro do fogo, né? Devia ser dançando querendo sair. Dizendo, né, que os cão tinham umas portuguesas dentro do eu quase não vi de dois. Já uma vizinha minha, ela falou que ela foi pro inferno em vida mesmo. Ela falou que ela foi. Ela falou que estava assim, aí deu um São leve. Aí disse ela que chegou um cavalo, um homem bem bonito no cavalo, e disse a ela assim, monte aqui. Ela disse, não, quando eu falou, muito calada, igual a minha acompanha. Aí disse que ela ficou no cavalo, disse ela que o cavalo não correu, não, voou. Ela chegou numa casa, uma casona. Aí ela disse que tinha, na porta, tinha um bocado de gente, um dançando, um tocando. E ela disse que entrou assim, olhava com o câmera rapor. Aí que entrou numa sala, quando chegou na sala, disse que uma mesa bem grandona, um meu mundo de prata. Ela falou que tinha batom, tinha pó, tinha esmalte, tinha. De tudo tinha cabelo, de sobrancelha, tinha os beijos do povo. Aí ela falou que disse que tinha um chefe sentado na cabeça da mesa. Ela disse que olhou assim, disse assim, fala meu Deus, o que será isso? Esse chefe olhou assim, disse, ó, pega essa mulher, bota na cachorro, que eu não quero essa mulher aqui não. Aí disse que o que mesmo que foi buscar no cavalo, disse que a mulher era no cavalo, aí trouxe. Aí ela que quando se acordou, estava em casa, aí disse, sabe Maria, me leva Maria, na casa do meu pai. Aí quando chegou lá, ela disse assim, ah, você foi de pé, foi em vida. Aí pra ela foi de pé. Diz ela. E aí eu escutava mais tarde, eu dizia assim, mas eu já escutei assim, eu não sabia que era a senhora não. Eu cansei de escutar. Mas, E quando eu gostei assim, agora disse que foi um homem. Disse que foi um homem, era parente dele também, ele foi dançando no pé. Ele foi para esse lugar, visitou. Só vai calado, né? Quem vai para esse lugar só vai calado. Disse que é um fogo todo que rapaz, eu tenho o mesmo conceito que o pastor Luciano Subirá. Se eu não for para o céu por amor, eu vou com medo de ir para o inferno. Ô pastor, aí ela continua essa história dizendo, sabe o que essas pessoas que falam dessas coisas aí, é de pai da certo? Mas eu vou dizer para você. Eu acho que é quem fala e pede. Ou a pessoa manda vaca, né? Porque ela disse que foi para esse lugar, mas eu nunca vi ela trabalhar. Eu vi direito, ela pessoa aí disse, fui daquilo, outro. Mas Eu não faço questão de conhecer quem ia mais para esse lugar, essas pessoas mais levantam, porque olhava assim, que olhava a vida dos outros para ver porque uma pessoa estava toda ficava remando. eu não faço questão de Aí conhecer, esperamos não. esse tudo. Meu cunhado. Quem quiser ir, que vá. Eu falei assim, meu cunhado, que eu vou pro céu. Aí ele vai, ele respondeu assim, você vai pro céu na boca desse cachorro. Aí eu disse, e eu vou pro céu, eu vou pedir para ir pro inferno, né? Não vai ter lugar pro céu, eu vou pro inferno, não. Quem vai lá pedir para ir pro inferno? Aí ele disse, após que vai, Deus, não, mas eu vou, ele olhou assim, não, a senhora vai para o céu na boca desse cachorro. É porque eu penso que eu não entendo. Mas é muito sério, o negócio é muito sério. A gente não aguenta. Diz, eu não sei. Mas diz. Quem sabe que vai pro inferno com você, também sabe a Deus. Quando morrer, só quer só para você morrer. Oi, Vanezinha. Vamos lá, o povo que diz. A gente que aceita aquelas coisas, a gente precisa. Quem é que sabe? Isso aí é conversar besta de Aí quando eu fizeram o pato, as mulheres, quem era que morresse primeiro, ia dizer a outra foi. Aí passou um bocado de tempo. Aí é coisa Aí uma foi e morreu. Muito bem. É o acredito. Uma foi e morreu. Aí quando ela morreu, pouco tempo ela veio no sonho, né, irmão? Ela está no lugar bom. Olha, irmãos, olha, eu entendo a ignorância de algumas pessoas de dizer assim, quem sabe é Deus para onde a gente vai, porque ela não conhece a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, por exemplo, se alguém lhe perguntar sobre o Alcorão, Não, o meu resposta é assim, quem sabe é Deus. eu não vou. Não, mas a gente que aceita Jesus, José, a Bíblia dá garantia de quem aceita Jesus vai morar no céu. Se eu, quando eu peco, eu me arrependo. Se eu sou sincero diante de Deus, se eu tento levar uma vida sem mentira, sem calúnia, sem inveja, sem difamação, se eu tento ser honesto com meu irmão, com meu vizinho, com meus parentes, se eu sou uma pessoa que procuro viver uma vida de acordo com o que a Bíblia diz, a Bíblia me garante que eu vou entrar no céu.
É a Bíblia que garante. A Bíblia garante, pastor. Ninguém sabe os corações das pessoas. Ô, Josefa, eu não posso dizer que você vai ou que você não vai. Eu não posso dizer, garantir que você vai ou não. Mas você sabe. Ainda não. Eu sei, eu tenho fé que eu vou dar. Porque eu quero ir, eu peço e eu vá com Deus. Não me perde, não. Mas a Bíblia Nós é. somos pais pecador, mas a gente tem que ter fé que vai pro céu. Depende do que a gente Mas, ô, pastor, não adianta a gente Não, ficar na José, igreja e eu estou aqui na igreja. Quando eu chegar em casa amanhã depois, eu vou fazer uma coisa ruim, alguma palavra ruim que sai da boca, Deus quer ouvir. Assim, E você não pede perdão? E você não pede perdão? mas quando você fala, Quando você peca, você não pede Sim, perdão? peço perdão. E amanhã pegar de novo? Pede perdão de novo. É isso que eu faço. Não sei se está certo, não. Porque eu falo perdão. A gente tem que Você tem que se por onde? esforçar, você tem que se esforçar para não pecar. Eu tenho que me esforçar para não pecar. Mas se acontecer de eu pecar, quando o pensamento não está amarrado, está repreendido. Tá certo, a gente pega. Porque ninguém, né? A gente pega. Mas aí a gente não. Mas já aparece uma coisa ali que fica cutucando o camarada. Oi, Manezinha. Enfim, essa coisa a gente Olha tem só, que ver. a gente tem que se esforçar para não pecar. Mas se por um acaso a gente pecar, a gente pede perdão, gente. Eu peço perdão, mas Então, É assim, você pedir perdão, Quando é amanhã ali aparece. você pedir perdão é sincero? eu, Sim. pra mim, eu acho que não sei pra Deus. Se você pedir perdão por sinceridade e se arrepender, a gente vive nessa guerra mesmo. Ou vocês não acham que meu pensamento não vem coisa, olha, faz assim, fala Aí assim. uma menina ficou comigo. Deus me perdoe, meu Deus. Olha, a minha irmã, olha, a menina ficou com o menino. Ela pediu perdão, Deus primeiro para poder dizer que eu não estou pecando. Eu estou olhando para a vida dos outros. Por exemplo, tem casos e casos. Uma situação dessa. Vamos supor que essa menina é crente. É crente. Se você chegar para mim e dizer, pastor, vamos morar pela fulana, cara, está num momento de fraqueza, vamos morar por ela, ela deixar de cair em tentações. Você não está falando da vida do mundo. Você está pedindo oração para que a gente, através da oração, Deus venha ter compaixão dela, ela se arrependa dos pecados que ela fez e ela volte a andar corretamente. Não foi assim não, sabe? Foi. A mãe da menina só vai falando da vida do povo. E a menina pronta aí, mas ela não veio, que é a filha. Aí eu já chego pra minha irmã e falo, né? Aí ela vem e diz, mas se você for cortar ela, ela acha ruim. E acha ruim mesmo. Porque a filha tem que brigar com a pessoa e a mãe que acha ruim. A gente tem que brigar contra essa situação para a gente não pecar. Aí ó, tá aí, né? É por isso que a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne É fraco. é fraca. Tem que fortalecer o espírito e enfraquecer. Eu não gosto de andar com coisa com ninguém, mas olha, essa mulher que vai pegar aí, semana passada, ela cantou uma ilha no meio dela. Ela me disse coisas que eu não gosto. Elas são assim tudinho. Mas Elas são ela assim, deu a mãe eu é respondi a ela. é igual pra elas. Aí a pessoa deve estar quieto no canto. O camarada quer ser mais do que a pessoa, não. Abaixa a guarda também. Aí pronto, aí fica mais difícil. Isso é um tema bom da gente falar. Isso É um tema bom da gente se aprofundar. Esse negócio de perdão, pequei, como é que eu posso pedir perdão? Só você quer fazer da pessoa, já que sapato, quer dançar sapateando na frente da pessoa fazendo fogo, é uma pessoa, né? Fazendo o sapato da pessoa. O reino do céu é como um tesouro escondido. É 44. 47, hein? O reino do céu é como... Não, é 44. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que um homem acha, esconde de novo e fica feliz, que ele vende tudo que tem e depois volta e compra o campo, a pérola. O reino do céu também é como um comerciante que ainda procurando pérolas finas, quando encontra as pérolas, que é a mesma de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra a rede. O reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. Quando está cheia, o pescador arrasta para a praia. Senta-se para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro de si, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos
os anjos sairão e separarão pessoas más e pessoas boas, e jogarão as pessoas na fornalha de fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Verdades novas, verdades velhas. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Novamente Jesus volta a falar aqui da separação das pessoas que irão para o céu, das pessoas que irão para o inferno, das pessoas boas e das pessoas más. Ô pastor, e porque eu sou crente, eu me torno uma pessoa boa? O termo pessoa boa aqui é as pessoas que confessam Jesus como Salvador, é as pessoas que abrem a boca e dizem: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. As pessoas más aqui são aquelas que pecam, nunca se arrependem, vivem uma vida de pecado, rejeitam Jesus, rejeitam o Evangelho, rejeitam a igreja, rejeitam Cristo, e quando morrem, aí são jogadas no lago de fogo. É porque a gente não parou para pensar direito ainda. Mas é como eu disse para você, a gente diz a ciência que o corpo humano aguenta no máximo até 55 graus de temperatura. Se você, toda vez que você, ou quase todas as vezes que você vê falando de fogo, inferno, na Bíblia, você vê o termo falando fogo e enxofre. Já percebeu isso? Fogo e enxofre. Porque o enxofre dá uma sensação de temperatura do fogo de 5 vezes mais quente do que o fogo é. Já vai estar quente. E o enxofre causa uma sensação no fogo 5 vezes mais quente do que ele é. Por isso que a Bíblia diz que o fogo vai ser com enxofre. Não vai ter ar-condicionado. A gente mal suporta 50, 55 graus. A pulso já morrendo. Tem gente que morre de pressão alta quando chega em 45, 47 graus. Imagine se eu e tu, nós, chegarmos lá na ponta do inferno. Para você aqui, Nicole, como é que você está? Tudo bem? E o diabo vem. Esquentar o portão quente, chega bem-vindo. Esse negócio é feio. O povo não para para pensar nisso. Se o povo parasse para pensar nisso, o povo ia aceitar Jesus como Salvador. Hoje não é difícil seguir o Evangelho. Eu sei que na mente de vocês tem uma dificuldade de entender. E eu vou viver o perdão pequeno, perdão pequeno. Uma hora, quando você adquire uma maturidade espiritual, você deixa de praticar aqueles pecados que hoje você vive no perdão pequeno. Mas vai chegar o tempo que você vai parar assim: não, eu praticava isso, me arrependi, graças a Deus não vou praticar mais. Vai ter uma hora que você para com isso. Ou você acha que eu não já tive essa frase de perdão pequeno, cadê? Eu tocava da noite, às vezes. Era solteiro. Aparecia. Às vezes aparecia, às vezes. A menina com os beijos de açúcar. Eu chegava lá, ela dizia que eu era bonito. Eu acreditava nessa conversa. E quando eu vinha me lembrar, no outro dia, já em casa, disse: meu Deus, para que diabo eu fui fazer aquilo? Misericórdia! E hoje já é, meu Deus, hoje já é sábado, amanhã eu vou estar tocando na igreja. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, me ajude. Me perdoa, meu Pai, tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Eu quero, Jesus do céu. Chegava com o pastor, e tocava muito, rapaz, acabei dando uns beijos, uma menina ali que os beijos estavam lá de açúcar. Mas rapaz, mas você não tem compromisso com Deus? Não tenho, rapaz, mas acabei. Meu Deus. Mas chegou uma hora, e quando eu vi a tentação fixa, vai pra lá, capeta. E eu vim pra cá, foi só tocar. Esse negócio aqui é negócio que depois eu vou me arrepender. Melhor me arrepender antes. Não, fica lá, que eu não quero não. Estou amarrado. E chegou algumas vezes isso. Uma vez eu com 20 anos, chegou uma de uns 40 e pouco, deixe tudo aí, vem morar comigo. Sim, que maravilha, pai. Canta uma música para mim, cantei a música para ela. Ela chorou na minha frente, eu quase choro também. Vem, você não vai se arrepender não. Olha, eu moro na Ponta Verde, tenho apartamento na Baixada, tenho empresa disso, vem para cá. E eu olhei assim para a situação. Eu posso pensar, eu olhei para o relógio, 11h30 da noite, eu vou ficar aqui até meia-noite. Se eu vim até meia-noite para pensar. Mas não está certo.
voltou lá para a mesa dela. Eu continuei tocando. Quero me abençoador, cara. Estou de namorado. E olhava para a mulher, ela estava... Não chore não, para chorar também. Quando foi 5 da meia-noite, ele pegou perto de mim. E aí? Já tem a resposta. E eu... Vou não. Olha, tem certeza. Absoluta. Olha. É porque vocês não entendem muito de carro. Na época, o carro da mulher era um Ômega 4.1. Eu estou falando aí dos anos 2000. 4.1 era o carro. Só que eu não vi o carro dela. Eu sabia que ela disse que ainda não era para muito acreditar, né? Eu achei que era fantasia. Ela disse que tinha empresa, tinha apartamento, não sei o que, tanto levar só o teclado e a roupa do corpo. Olha aí. E aí, na hora eu esqueci da igreja. Na hora eu esqueci até que tinha mãe, que tinha pai. Na hora eu dei um branco. Eu só olhei assim. Maravilha. Quando ela veio para contar, tem certeza? Tem. Voltou a sentar lá, eu toquei outra música lá, Leonardo. Ela veio de novo, estou indo embora. Tem certeza? Continua com o mesmo pensamento? Continua. Vai embora. Eu sou crente. Eu sou crente. E quando ela foi, ficou parecendo. Ela ficou parecendo. Vocês já viram cobra no asfalto quente? Ela saiu requebrando que só cobra no asfalto quente. Alinhada, a mulher, bonita. E quando ela entrou no carro, eu fiz questão de olhar que carro era dela. Aí ela entrou, uma chave, ainda hoje, acho que a chave ainda estava. Entrou no carro, eu fiz questão de acompanhar o teclado, não esqueci o que estava fazendo aqui. E fiquei olhando. Ela foi lá dentro, entrou no carro, fez a volta, parou em frente à entrada de onde eu estava. Olhei o carro, 4.1, não sei se Ômega, tá aquele super luxo. E rapaz, parece que a mulher tem dinheiro. Aí ela fez aquela jogada assim de cabeça. É assim, né? Você faz. Não, assim, para jogar o cabelo. Aí fez assim. Quando eu vi o carro ir embora, eu falei, você pensa que eu já passei por tentação? Já. E muita. Já. Só por causa do pecado, a culpa era do pecado. Quando eu cheguei lá no outro dia, quando a mulher foi embora, eu fiquei pensando, caramba, meu Deus, mas que oportunidade da minha vida. Mas no domingo, eu disse, pastor, graças a Deus, eu venci uma batalha ontem, viu? Que glória a Deus, foi por pouco. Mas eu já passei. Depois, podia aparecer de frente. Não, amarrado, sangueiro, não tem poder. Mas a gente passa. A gente tem essa fase de perdão pequeno. E eu tenho certeza que a minha fase de perdão pequeno, a gente perdoa. Não tem. Agora hoje não tem mais isso, essa fase de perdão pequeno. Porque você chega a um nível de maturidade e você está com a Bíblia de um lado, louvor do outro, igreja do outro, e não tem nem tempo para pecar. Entendeu? Então, essa fase a gente passa. É normal. Agora a fase difícil para mim foi dos 15 aos 24 anos. Foi pesado. E a culpa é do pecado. Se tiver alguém com o inferno por causa de pecado, quem vai é o pecado. Qual é o ano mesmo? 51. 51. Logo não vai ter cachaça. 51. Então Jesus perguntou aos discípulos, vocês entenderam essas coisas? Sim, respondeu eles. Jesus disse, pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Jesus em Nazaré. Quando Jesus acabou de contar essa parábola, saiu dali e voltou à cidade de Nazaré, onde tinha morado.
ele as ensinava na sinagoga. E os que ouviam ficavam admirados e perguntavam: de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso não é filho do carpinteiro? E a sua mãe não é Maria? E ele não é irmão de Tiago e José? Tiago, José, Simão e Judas? Aos irmãos de Jesus aí, para a igreja que diz que Jesus, Maria só teve Jesus. Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. Resumindo aqui para a gente terminar. Isso é Jesus. Resumindo aqui para a gente terminar. Os discípulos e os moradores de onde Jesus residia, que era Nazaré, não criam nele, não tinham fé nele, não acreditavam que ele era enviado de Deus, porque Jesus era morador de Nazaré. Aí os moradores diziam: não, é isso, esse não é o Jesus que faz milagre, mas ele é aquele filho do carpinteiro, irmão de José, irmão de Judas, as irmãs dele moram aqui. Esse camarada é aquele indo popular do nordestino, Zé Ninguém. Já dizia, é daqui que se formou aquela frase que prata de casa não tem valor, vaso de casa não tem honra. Se isso eu digo de experiência própria. Eu participei muito tempo de uma igreja chamada Assembleia dos Santos. O pessoal gostava muito quando eu ia pregar lá. Era a igreja que eu era membro. E eu só ia lá uma vez por mês, que era no culto de ceia. Os outros cultos eu saía pregando um pouco por aí. Quando eu chegava lá, eu gostava. Mas não era aquela coisa. Mas quando eu chegava em outras igrejas, o povo fazia aquela festa, aquele negócio. Aí eu pregava hoje, o povo agendava para eu daqui a 5 domingos eu ia de novo. Fazia aquele negócio, o povo preparava um bolo, preparava café, preparava jantar, preparava... Mas quando eu chegava na minha igreja, os irmãos só apareciam aparecendo. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele em Nazaré era tratado como qualquer, como ninguém. Porém, Jesus, quando chegava em outras localidades, Judéia e outras localidades, ele era tratado como Senhor, como mestre, era respeitado porque ele expulsava demônios, curava enfermos, fazia milagres. E já em Nazaré, que era a terra dele, ele não fez milagre quase nenhum. Por quê? O povo não acreditava nele, o povo não tinha fé nele, o povo não dava valor a ele. Ou seja, em outras palavras, trazendo para hoje, Jesus só faz milagres miraculosos quando a gente enxerga quem ele é, o que ele pode fazer e o poder que ele tem. Quando a gente acha que Jesus é ele não faz nada. Deu para entender? Eu não vou fazer as perguntas para a gente